Olá, alunos! Nós vamos gravar aqui um vídeo para apresentar para vocês os conceitos básicos de mecânica dos fluidos. O primeiro conceito que a gente usa é o de densidade. Densidade é representada pela letra grega ρ e ela é definida como sendo uma relação entre a massa de um corpo e seu volume. Então, imagina aqui um corpo com volume V. Podemos dizer que o volume em metro cúbico e a massa dada em quilogramas. Quando eu faço essa divisão da massa pelo volume, eu tenho a densidade em quilogramas por metro cúbico. Imagine aí, é difícil pensar que como medir volume? Não. Você pode olhar esse exemplo. Imagine que eu tenho um tanque de água, essa água aqui tem uma escala nessa lateral, e eu digo aqui que tenha 10 litros de água aqui, ó, nessa escala. Vale 4, 6, 8, 10 e 12 ali. Litros. Então, sabemos também que 1 litro, ou 1000 litros, né, vamos dizer assim, corresponde a 1000 metros cúbicos, não é isso? Desculpa. 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Vamos corrigir aí. Isso aqui, ó. Bom, o volume inicial dessa água é de 10 litros, ok? Aí eu tenho um corpo qualquer aqui, que eu já medi numa balança, deu 8 quilogramas. Eu vou lá e coloco esse corpo aqui dentro. E aí o que acontece? Esse corpo, se fosse mais leve com a água, ele ia acontecer o quê? Ele ia flutuar, não é isso? E se ele for mais pesado que a água, ele vai para o fundo, não é isso, gente? Então, a primeira coisa é ter essa noção, né, de que o corpo, se a densidade for maior que 1000, que é a densidade da água, o corpo afunda. Se ela for menor que 1000, o corpo flutua, não é isso? Então, essa é uma noção básica desse experimento. Imagine que o corpo, ele seja um corpo que ele não absorva água, ok? Não adianta botar, por exemplo, um corpo aí, um pedaço de papelão, que esse corpo vai absorver água. Se ele não absorver água, ele vai deslocar a quantidade de volume. Vamos supor que ele tenha deslocado aqui, esse volume aqui, ó, da ordem de, era 10, né, litros, passou para 12, volume final 12 litros. Então, a variação de volume é o quê? 2 litros, né, que é 12 menos 10. Com isso, eu posso calcular agora, aplicar a equação, a formulinha aí da densidade, ó, massa sobre volume. Só lisinho. 1 litro a gente sabe que é igual a 0,001 metro cúbico. Logo, 1000 litros vão ser igual a 1 metro cúbico. No caso, eu tenho 2 litros, então 2 litros vai ser o quê? 0,002 metro cúbico. Logo, a densidade desse corpo é calculada como sendo 8 sobre 0,002 metro cúbico, que dá igual a 4.000 kg por metro cúbico, e o corpo com certeza vai afundar. Só para vocês terem uma ideia, uma pedra comum, ou concreto, por exemplo, a densidade dele é da ordem de 2.500 kg por metro cúbico. E o aço, normalmente, tem uma densidade da ordem de 7.600 kg por metro cúbico. Só para vocês terem uma ordem de grandeza de valores, para vocês terem referência. Bom, imagine que eu não tenha, que meu corpo seja um corpo regular, ou seja, que eu consiga determinar o volume sem ser pelo método experimental. Então, eu vou dar aqui para vocês um resumo básico, né? Um corpo pode ser formato cilíndrico. Então, nesse caso, o volume é a área da base vezes a altura do corpo. A altura está aqui e a área da base está aqui. Bom, a área da base, nesse caso, é um círculo. Então, vai ser o quê? Π d ao quadrado sobre 4. Essa é a área da base, ok? Essa é a equação do cilindro, vocês precisam guardar, porque muita caixa d'água é cilíndrica, não é isso? Muito tanque é cilíndrico. Há também o volume da esfera, né? Lembrando que o diâmetro sempre vai ser 2 vezes o raio, né, do corpo, né, de um círculo. Então, no caso aqui, se eu tiver um raio aqui, ó, tem outro raio aqui, por isso que diâmetro é igual a 2 raios. O volume de uma esfera é 4/3 vezes πr ao cubo. Já de um paralelepípedo, que é essa peça aqui, ó, você tem volume é o quê? Esse lado, esse comprimento, vezes essa largura, vezes essa altura aqui, ó. Ok? Sendo que a área da base é a mesma coisa que essa medida aqui, ó. A área da base, na verdade, é isso, que é o quê? É o C, esse ladinho C, não é isso? O C aqui, ó, vezes o ladinho L, não é isso? Bom, podemos ter também uma pirâmide.
né? Os egípcios aí já faziam pirâmides aí há mais de 4.000 anos. Pirâmide. E lembrando que tem uma pirâmide lá com mais ou menos 150 metros de altura, só para ter uma ideia, a altura de uma pirâmide, 150 metros, mais ou menos, só para você ter uma ordem de grandeza aí das pirâmides do Egito, não é isso? Bom, o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 vezes a área, o Azinho, que é essa medida, o Bzinho, vezes o H. O H é a altura, essa altura aqui, ó, não é o lado, é a altura, tá? Então, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes B, né? Bom, é importante vocês terem essa ideia também de algumas correlações úteis. Por exemplo, 100 centímetros é igual a 1 metro, 10 centímetros é igual a 0,1 metro e 10 milímetros é igual a 0,01 metro. Ok? Bom, se eu disse para vocês que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, quanto é que vale 0,1 metro cúbico? Faz uma regra de 3. Então, faz assim, multiplica esse valor por esse e esse por esse. Então, fica assim, ó. 1 vezes x é igual a 0,1 vezes 1.000. X vai ser igual a quê? Então, 100 litros, ok? Então, essa é a regra de 3. Vocês vão usar muito a regra de 3 para fazer conversão. Bom, só para lembrar aí, de novo, o círculo, né? Então, o círculo é o que está aqui dentro. E aqui, por fora, é a circunferência, né? Ok? Tem uma diferença entre círculo e circunferência. E a área do círculo é πd ao quadrado sobre 4. Π é o número que vale aproximadamente 3,14. Aí tem, para nós, vamos usar simplificadamente aqui nas nossas matérias 3,14. Diâmetro ao quadrado nada mais é que diâmetro vezes o diâmetro. Bom, qual a área de um círculo com diâmetro igual a 3 metros? Quando eu coloco D, D aparece a φ também, D, esse aqui é diâmetro. É só fazer assim, ó. A área é igual a 3,14, que é o π, vezes 3 metros ao quadrado, 3 ao quadrado. Dividido por 4, que vai dar 7,06 metros quadrados. Bom, qual o volume de um tanque com diâmetro 3 metros de diâmetro e altura 2 metros? Bom, o desenho está aqui, o volume desse cilindro, né? É um tanque, ele é feito como a área da base nós calculamos antes, que era 7,06, né? Vezes a altura, então 7,06 vezes 2 vai dar um volume de 14,13 metros. Se fosse o tanque cheio d'água, lembrando que um metro cúbico tem exatamente 1.000 litros, então 14,13 metro cúbico dá x. Então, multiplica assim, ó, 1 vezes x é igual a 14,13 vezes 1.000, né, que vai dar, então, x vai ser o quê? 14.130 litros de água, ok? Bom, esse tanque precisa ser cheio em 8 horas. Qual a vazão? Olha, aí eu vou trazer um conceito novo de vazão para vocês. É o seguinte, ó, se ele precisa ser cheio em 8 horas, eu estou em um tempo de necessidade aqui. E o volume dele vocês calcularam aqui atrás, né? Que dá 14,13 metro cúbico. Então, divido volume sobre tempo, eu vou ter volume em metro cúbico, e o tempo pós 100 horas, vou ter que eu preciso encher com a vazão 16 metros cúbicos por hora. Essa vazão, na verdade, 16 metros cúbicos por hora, pode ser escrito também como sendo 0,26 metros cúbicos por minuto, porque uma hora tem exatamente 60 minutos. Eu coloco aqui embaixo, 16 por 60, dividido por 60 vai dar 0,26 metros cúbicos por minuto. Para quem quiser transformar isso em litros, eu posso dizer o seguinte, 0,26 metro cúbico é a mesma coisa que 260 litros. Logo, a vazão para encher esse tanque é da ordem de 260 litros por minuto. Só para lembrar que quando eu trabalho com ar-condicionado, eu trabalho muito com a unidade metro cúbico por hora. Por exemplo, um self-contained de 5 TR, um aparelho de climatização, tem uma vazão aproximada de 3.400 metros cúbicos por hora. Se eu dividir esse valor por 3.600, já que 1 hora é igual a 3.600 segundos, né? Eu tenho uma vazão de 0,94 metro cúbico de ar por segundo, ok? É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.